Deputada Joyce, bom dia ainda para a senhora. Como vai a senhora? Bom dia, Datena, tudo bem? E você? Eu vou médio, para dizer a verdade, não vou lá essas coisas não. Eu hoje acordei com um pouquinho de dor de garganta, como eu sou do grupo de risco, eu me sinto em risco a cada dia que passa. Para dizer a verdade... Toma cuidado, viu, Datena? Se não tomar cuidado, eu sei, pelo menos mas olha, com mel. deputada, o lance é o seguinte... o coronavírus é letal, ele mata pra caramba, ele é terrível, mas eu já enfrentei tanta coisa e tanto canalha na minha vida que eu tenho certeza que esses canalhas são muito mais letais do que coronavírus. É muito... Com toda certeza. Nisso nós concordamos em 100%, porque tem enfrentado canalhas com veemência, viu? Enfim, sobre essa operação deflagrada pela... Polícia Federal, vem bem a caráter, a senhora que foi uma das mais atacadas aí pelo chamado gabinete do ódio, se é que ele existe ou se é que não existe, mas vem bem a caráter porque a senhora sofreu definitivamente com essas fake news, não, deputada? Sim, Datena. Inclusive, essa operação de hoje é fruto da investigação do Supremo, da qual, de uma forma direta, eu participei, porque entreguei as informações que tinha, todas as investigações que fiz e que levei à CPI da fake news, também entreguei diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Denunciei na CPI, denunciei no Supremo, que não se trata apenas de um grupo de meninos malucos ou irresponsáveis produzindo memes. Não é isso. É uma quadrilha organizada, uma milícia organizada, onde tem dinheiro grosso público. É dinheiro grosso, não é coisa pouca não, é muito dinheiro público e é onde tem também financiamento privado. E na CPI das fake news, e depois eu avancei, né, entregando provas ao Supremo, eu mostrei uma parte da estrutura. Eu sou uma só, eu não consigo investigar o Brasil inteiro, mas eu mostrei especialmente as questões de Brasília, envolvendo o gabinete do ódio e alguns gabinetes de bolsonaristas, os chamados deputados bolsonaristas. Isso aí virou uma bobagem, né? Na verdade é um grupo que age organizado, de maneira organizada, como uma quadrilha criminosa. Não quero nem ligar aqui a presidente ou não, mas o fato é que hoje eles estão nessa defesa ferrenha do presidente. E investiguei também São Paulo, entreguei também um esquema no Ceará e um esquema no Rio Grande do Sul. Mas tem no Brasil inteiro. E é uma interligação muito harmônica. As milícias, elas trabalham muito bem. E o foco é destruir reputações, num nível que a gente não viu nem na época do PT, quando a gente via um assassinato de reputações de desafetos políticos. Então isso é muito grave, porque nós temos dinheiro do povo brasileiro, do suado imposto que o povo brasileiro paga, financiando um grupo para cometer crimes na internet. E o Código Civil e o Código Penal, Datena, não deixam de existir porque os crimes são virtuais. Crime é crime. Seja na internet, ou seja, de maneira física, pessoalmente. Crime é crime, acabou. E quando você destrói a reputação de alguém na internet, para você conseguir resgatar isso é praticamente impossível, para você conseguir mudar, né, essa reputação que nunca foi mais, então, fica aquela história e pronto, acabou. Fica ali e pronto, acabou. Até porque as pessoas, a pessoa que consome a fake news, a informação falsa, o dossiê falso, não significa exatamente que numa retratação aquela mesma pessoa vá consumir a informação correta. Então, quem não tem nem interesse. Exatamente. Porque a maioria das pessoas vai na notícia negativa. É a mesma coisa que a gente fala da imprensa, não é? O cara é destruído, por exemplo, o cara é destruído na imprensa e depois, quando prova-se que, na realidade, tudo que foi dito contra as pessoas que são envolvidas em alguns fatos, tudo que foi dito ali, sai numa notinha lá de rodapé. Olha, não foi nada disso, o cara ganhou o processo, a mulher ganhou o processo, ou sei lá. Não é proporcional. A destruição, ela é muito mais, muito mais danosa do que a reparação. A reparação, ela quase não causa interesse nenhum. Porque o ser humano é mau. O ser humano é mau. Ele quer ver a maioria dos seres humanos não quer ver o bem dele mesmo, não quer ver o crescimento dele mesmo. Ele quer ver o outro se ferrar. Então a notícia ruim sobre alguém, vai falar, esse cara tá mais ferrado do que eu e tal.
Então a proporção que tem da reparação do dano causado, ela é ínfima, perto da destruição. Agora, a senhora acredita que esses nomes que estão sendo investigados aí são os nomes realmente que participam dessa rede de fake news? A senhora acredita que é por aí? A senhora sempre foi muito sincera. Sim, Datena. Sim, os nomes que foram citados ali, em maior ou menor grau, tem ou participação direta ou participação indireta. O que é a participação indireta? É saber do que está acontecendo, propagar os crimes simular, que né? Outros produziram e fingir que não sabe que aquilo é crime. Então, quer dizer, de qualquer forma, é uma participação no meio desse esquema. Mas todos os nomes que foram listados ali pelo Supremo são nomes que estão ligados, sim, ao gabinete do ódio e que têm assessores pagos com dinheiro público para produzir esse tipo de serviço sujo. Para você ter uma ideia, um nome aqui em São Paulo, de um dos deputados, o deputado estadual Douglas Garcia, eu mostrei na CPI da fake news que ele torra por ano pelo menos R$ 1.400.000 de verba pública para contratar esse tipo de gente para produzir fake news e atacar pessoas que eventualmente discordam do governo. Não é criticar, não é isso. E ele falou aqui agora e negou veementemente isso agora. Não, eu entreguei as provas, eu tenho provas disso. Entreguei as provas do Supremo e as provas na CPI. Porque, assim, é muito fácil negar. Falar até papagaio fala. Eu entreguei provas, documentos, nomes. Já houve uma operação anterior que o Supremo determinou que coletou materiais do gabinete do deputado. Então não adianta falar que é mentira se os documentos provam que é verdade. Me desculpe, documento é documento, fato é fato. E a gente tem que acabar com isso, Datena. As pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que dizem. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, você também. Mas nós temos também, né, que ser responsabilizados. Eu acabei de dizer isso. Eu defendo isso muito antes desse negócio de fake news. Eu acabei de dizer isso. Porque antigamente não era fake news, era ofensa mesmo, né? Ofensa sem forjar uma notícia, era ofensa pura e simples. Ah, esse cara é um FDP, esse cara é isso, ou essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Era ofensa brutal, ofensa, mas não era fake news. O fake news é pior porque te acusa de fazer coisas que você não fez. Exatamente. Isso é que é pior. É melhor o cara te xingar. É melhor o cara te xingar do que te acusar de coisas que você não fez. Então, isso é muito grave. Eu dizia há muito tempo, antes dessa rede de fake news, eu dizia, olha, se a gente paga processos de causas perdidas, que a gente acusa alguém de fazer alguma coisa que ela não fez, eu digo, se a gente, nós jornalistas, né? E você também deve ter sofrido processos como eu sofri e pelos que eu perdi, paguei por isso em todos os sentidos, não é? E acho justo que isso aconteça. Quando você prejudica alguém que não pode ser prejudicado, você tem que ser partícipe da reparação judicial e financeira e tal. Agora, se não houver regulação da rede social, que hoje ela é tão importante que todas as mídias sociais, grandes mídias, partiram para a rede social. A rede social tem que ter a mesma regulação que nós, jornalistas, temos das nossas funções de rádio, televisão, jornal. Os caras têm que ser presos, os caras têm que pagar indenizações caras, os caras têm que responder processualmente, tem que... na realidade, tem que ter lei, porque se não tiver lei, esses caras não têm parada. Eles não só destroem as pessoas na rede social, mas como estimulam agressões, estimulam ódio e vão estimular a morte. Vão matar pessoas por causa de rede social. Escuta o que eu estou te dizendo. Datena, já tem nas redes sociais ameaças de morte gravíssimas contra pessoas que simplesmente ousam a discordar. Mas tem ameaças, isso aí vai estimular. Olha, escuta o que eu estou te dizendo, eu não tenho errado ultimamente. Isso aí vai estimular que alguém seja morto mesmo. Sim. Eu estava vendo hoje rapidamente uma entrevista do William Bonner com o Bial. O cara diz que está cansado de trabalhar em televisão, coisa parecida,
porque ele não podia ir num restaurante mais, que as pessoas começavam a xingar, hostilizar a família do cara, o cara e daí por diante e tal. Agora, daí pro cara ser agredido ou ser morto, falta isso aqui. E vai acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer. Agora, Datena, só para as pessoas entenderem de maneira muito prática, né, a diferença de uma ofensa e de uma fake news. Então, por exemplo, alguém vai dizer, olha, a Joyce é feia, a Joyce é FDP, a Joyce é não sei o que, tá me xingando. Isso é uma coisa. Agora, alguém pode chegar e dizer, olha, a Joyce matou 5 criancinhas, eu vi. É óbvio que isso é uma mentira, lógico, só que quando isso se espalha na internet e montam-se imagens e as coisas mais horrorosas, é uma destruição tão grande, é um crime tão grande que se comete contra a honra de alguém que é irreparável. Então a fake news, ela vai nesse nível, é dizer, não, o Datena é pedófilo, eu sei, eu vi. É odioso isso. É odioso, porque pode-se falar qualquer coisa, virou um território sem lei, virou um bang-bang, virou uma coisa horrível. As coisas que inventam são terríveis. Então nós temos que, de fato, colocar um ponto final nesses excessos. A liberdade de falar, temos que defender a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão não é salvo-conduto para que pessoas cometam crimes. E hoje se misturou muito, né? Essa banda que está sendo investigada, inclusive esses 8 deputados aí que eu digo que é a ralé do baixo clero, porque é gente que só sabe fazer fake news e não trabalha, não produz, não faz um projeto, não relatou um projeto, é dinheiro público sendo jogado pela janela. Mas esses 8 deputados que estão investigados são parlamentares que fazem isso. São parlamentares que cometem esse tipo de violência contra outros. E hoje é comigo, com você. Amanhã vai ser com quem está batendo palma para essa turma que está fazendo esse tipo de crime hoje. Então nós precisamos colocar um ponto final nisso. Eu tenho discutido muito na Câmara a construção de uma legislação para combater fake news. Não é para combater rede social, gente, porque isso também é uma fake news, né? Eles querem dizer que a gente quer controlar a rede social, não é isso não. Não, eu estava dizendo, Joyce, eu estava dizendo que a rede social, a grande maioria da rede social, ela é composta, às vezes, por exemplo, a gente está falando da hidroxicloroquina com azitromicina, que agora a Organização Mundial de Saúde não quer mais, e a França proibiu também. Mas se um cientista fala na rede social, e muitos falam, sobre hidroxicloroquina e azitromicina, que virou até samba, ele vai falar com muito mais capacidade do que eu e do que você, porque nós somos jornalistas, nós não somos cientistas, tá? Então é isso, o Dória vai começar a falar, vai anunciar medidas importantes. Como jornalista eu peço a sua permissão de encerrar a entrevista, porque o Dória vai anunciar medidas importantes que até a senhora quer saber a respeito do que vai ser feito em São Paulo. Muito obrigado, Joyce. Um beijo, fica com Deus. Fica com Deus também, foi um prazer.